A Grande Viagem para Marte. O filme brasileiro. A história de Henrique. Henrique era um garoto de 18 anos. Ele tinha terminado os estudos, mas não tinha dinheiro para fazer faculdade, porque sua família era pobre. Então Henrique foi trabalhar de servente de obra. No dia de Natal, Henrique teve um sonho. Ele sonhou que estava no planeta Marte e tinha uma garota do seu lado. E uma voz estrondosa falou para ele e a garota: "Essa é a nova casa de vocês." Henrique acordou de manhã cedo e ficou pensando o significado do sonho. No dia 31 de dezembro, Henrique estava comprando roupa para a virada de ano. Quando Henrique estava voltando para a casa dele, ele achou R$ 5 de frente à casa lotérica. Henrique olhou para dentro da casa lotérica. Tinha um painel escrito: Mega da Virada, R$ 500 milhões. Henrique pegou os R$ 5 e jogou os 6 números na Mega da Virada. Teve o sorteio da Mega da Virada às 8 horas da noite. Mas Henrique não viu o sorteio, porque estava na festa do Réveillon da cidade, com sua família e amigos. Quando Henrique estava na festa, olhando os fogos de artifício da virada de ano, uma garota estava distraída quando ela esbarrou em Henrique e derramou refrigerante na camisa dele. Ela pediu desculpa para Henrique e ele desculpou. Henrique ficou conversando com ela um bom tempo. Henrique se lembrou que ela era a garota que estava no sonho de Marte junto com ele. Henrique perguntou o nome dela, e ela disse que era Raquel. Henrique dançou com Raquel e eles começaram a namorar. Henrique perguntou o que ela queria ser. Raquel respondeu: médica. Ela perguntou o que Henrique queria ser. Henrique sorriu e falou: astronauta. Mas tô longe de ser, porque sou servente de obra. Não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Raquel respondeu: nunca desista. Terminou a festa às 5 horas da manhã. Henrique foi para a casa dele dormir, e a Raquel para a casa dela. Henrique acordou ao meio-dia. Quando Henrique estava almoçando, o irmão de Henrique falou para ele: Henrique, um ganhador ganhou sozinho na Mega da Virada, R$ 500 milhões. Henrique almoçou e depois foi procurar o bilhete para conferir. Ele procurou e não achou o bilhete. Henrique não se lembrava os números que ele tinha jogado no bilhete. No outro dia, Raquel, a menina da festa, ligou para Henrique e falou: Henrique, eu quero ir na sua casa conversar com você. Henrique respondeu: venha, meu amor. Raquel pegou o carro dela e foi na casa de Henrique. Henrique apresentou sua família para Raquel. A família de Henrique era pobre, e a da Raquel era rica. Raquel falou para Henrique: Henrique, hoje eu tive um sonho, que nós dois morava em outro planeta e tínhamos muito filhos. Henrique falou para Raquel: Raquel, eu também tive um sonho no dia de Natal. Sonhei que nós dois estávamos no planeta Marte. E uma voz falou para nós dois: essa é a nova casa de vocês. Raquel era uma menina religiosa. Ela pediu uma Bíblia a Henrique para ler para ele. Henrique pegou a Bíblia para ela. Raquel abriu a Bíblia e leu um capítulo para Henrique.
Raquel perguntou a Henrique. Henrique, eu posso ler outro capítulo para você? Henrique disse que sim. Raquel folheou a Bíblia, e lá estava o bilhete da Mega da Virada. Henrique falou para Raquel. Raquel, procurei tanto esse bilhete para conferir, e você achou dentro da Bíblia. Henrique pegou o bilhete e colocou no bolso da bermuda dele, para depois conferir. Raquel leu o outro capítulo para ele e perguntou: Henrique quer casar comigo? Henrique respondeu: Sim, meu amor. Mas seus pais não vão aceitar o nosso namoro. Porque você é rica e eu sou pobre. Raquel disse. Henrique, não liga para meus pais, eu tô apaixonado por você. Raquel almoçou na casa de Henrique. E depois foi embora para casa dela. Henrique foi conferir o bilhete. Ele viu que tinha acertado sozinho os 6 números da Mega da Virada. E tinha ganhado 500 milhões de reais. Henrique não estava acreditando. Ele pulava e gritava. A sua mãe bateu na porta do quarto e perguntou: Tá maluco, meu filho? Henrique respondeu: Não, mãe, tô assistindo um jogo. Henrique conferiu o bilhete umas 10 vezes para acreditar. Henrique não sabia se ia logo na Caixa Econômica, ou demorava mais uns dias. No outro dia Henrique foi trabalhar normalmente. Para ninguém desconfiar dele. Quando Henrique chegou do trabalho, ele tomou um banho e foi jantar. Henrique estava assistindo um jornal, quando o apresentador falou que a NASA estava levando 50 pessoas para Marte para povoar. Mas a passagem era muito cara e custava milhões de dólares. Henrique se lembrou do sonho de Marte. E tudo fazia sentido para ele. No outro dia, Henrique foi na Caixa Econômica com o bilhete premiado da Mega da Virada. E a Caixa Econômica depositou 500 milhões de reais na conta dele. No outro dia Henrique entrou no site da NASA. E viu que só faltava 2 vagas no ônibus espacial para Marte. Henrique comprou as 2 passagens do ônibus espacial para Marte. Henrique pegou a sua motinha. E foi na casa da sua namorada, e perguntou para ela. Raquel, se você tivesse dinheiro, tinha coragem de viajar no ônibus espacial para Marte? Raquel sorriu e respondeu. Sim, meu amor. A passagem custa milhões de dólares, eu só ia se você fosse. Henrique falou para Raquel. Raquel, arruma as malas que nós vamos para Marte. Raquel disse. Tá de brincadeira comigo, Henrique? Henrique respondeu. Não, Raquel. Você foi na minha casa e pediu uma Bíblia para ler para mim. E você achou o bilhete da Mega da Virada dentro da Bíblia. Eu tinha revirado a casa toda. E não tinha encontrado o bilhete. Raquel, aquele bilhete que estava dentro da Bíblia, era o bilhete premiado da Mega da Virada, 500 milhões de reais. Raquel ficou assustada. Henrique pegou seu celular, e mostrou as 2 passagens do ônibus espacial para Raquel. Raquel ficou feliz e falou. Henrique, meu amor, era o nosso destino. Henrique pediu a Raquel para ela não contar nada para ninguém. Para não colocar a família deles em risco. O pai da Raquel saiu para fora da casa dele. E falou. Raquel, eu já falei que eu não quero você namorando com esse pobre. Henrique falou para o pai da Raquel. Eu sou pobre, mas sou trabalhador. Raquel pediu calma para Henrique.
O pai da Raquel entrou para dentro da casa dele zangado. Henrique falou para Raquel. Raquel deu vontade de eu falar para o seu pai que eu sou mais rico que ele. Henrique pegou sua motinha e foi embora para a casa dele. Raquel entrou para dentro da casa dela. O seu pai e a sua mãe estavam discutindo. A mãe da Raquel falou umas verdades para ele. João, quando você me conheceu, eu era pobre. E você era rico. Deixa a Raquel escolher quem ela quer. O Henrique é um bom menino e trabalhador. A discussão parou. O pai da Raquel entrou no quarto. E a Raquel foi abraçar a sua mãe. Quando Henrique chegou na casa dele, ele foi dormir. Henrique acordou de madrugada para ir no banheiro. De repente, uma voz falou 3 vezes o nome dele. A voz falou: Henrique. Henrique olhou para trás e não viu ninguém. A voz falou novamente o nome dele. Henrique andou a casa toda e viu todas as pessoas dormindo. Ele saiu para o quintal. E a voz falou novamente o nome dele. Henrique perguntou: Quem é você? O anjo apareceu e falou: Eu sou um anjo. Não tenha medo. Henrique, não se relacione com sua namorada aqui na Terra. Ela ainda é virgem. Henrique, o sangue da Raquel tem que ser derramado em Marte. O anjo sumiu. Henrique entrou para dentro da casa dele e voltou a dormir. No outro dia, a Raquel foi na casa de Henrique e falou para ele: Henrique, mãe gosta de você. Não se importa com meu pai. Henrique fez uma pergunta para Raquel. Raquel, você ainda é virgem? Raquel respondeu: Sim, meu amor, por quê? Henrique falou: Raquel, o anjo falou comigo para eu não se relacionar com você aqui na Terra, porque seu sangue será derramado em Marte. Henrique e Raquel obedeceram o anjo. Dias depois, a NASA já estava chamando Henrique e Raquel para eles ir morar nos Estados Unidos, para se preparar para a viagem para Marte. A Raquel inventou uma conversa para os pais dela, que queria fazer faculdade nos Estados Unidos. O pai da Raquel achou ótimo. Doido para separar Raquel de Henrique. O pai da Raquel perguntou para ela: Raquel, e o seu namorado pobre? Raquel respondeu: Eu vou terminar o namoro com ele. O pai da Raquel deu 3 pulos de alegria e falou: Raquel, minha filha, ele não tem futuro para você. Raquel respondeu: Pai, ele pode ser pobre, mas ele tem um futuro brilhante. A mãe da Raquel abraçou ela. E o seu pai foi tomar banho. Assim, o pai da Raquel aceitou ela ir para os Estados Unidos para fazer a faculdade de medicina. Mas ele não sabia que Henrique também ia. Mês depois, Henrique e Raquel foram morar nos Estados Unidos para se preparar para a viagem para Marte. Quando Henrique e Raquel estavam nos Estados Unidos, eles começaram a fazer faculdade e trabalhar na NASA. Meses depois, Henrique mandou buscar sua família no Brasil para morar nos Estados Unidos. No dia que a família de Henrique chegou nos Estados Unidos, Henrique falou para eles: Pai e mãe, eu vou contar porque eu estou rico e vim morar nos Estados Unidos. Eu ganhei 500 milhões de reais na Mega da Virada.
Eu e Raquel viemos para os Estados Unidos para estudar e trabalhar na NASA. Porque nós compramos as passagens para viajar para Marte. Os pais de Henrique ficaram assustados. E compreenderam. 2 anos depois, a família da Raquel chegou nos Estados Unidos para se despedir dela. O pai da Raquel pediu desculpa para Henrique. E Henrique desculpou. A NASA mostrou os 50 tripulantes que ia para Marte. Tinha pessoas de vários países. A imprensa brasileira ficou louca quando soube que tinha um casal de brasileiro na missão para povoar Marte. O dia da viagem chegou. Quando Henrique e Raquel e os outros tripulantes estavam na nave, eles se despediram dos seus familiares. E cada um deles deixaram uma mensagem. Horas depois, o ônibus espacial decolou. As pessoas assistiam tudo ao vivo. 2 meses depois, o ônibus espacial chegou no planeta Marte. Henrique e Raquel foram os últimos a descer da nave. Eles viram um deserto enorme em Marte. Mês depois Raquel tinha menstruada. E ela colocou o sangue dela no copinho. Raquel pegou o seu copinho de sangue. E eles foram para fora da nave. A Raquel derramou o seu sangue na areia de Marte. Horas depois o tempo começou a se formar. E começou a chover. As pessoas da nave estavam muito felizes. No outro dia o sol apareceu. O anjo falou com Henrique novamente. Henrique, você e Raquel saem para fora da nave. E tira os capacetes de vocês. E vocês terão oxigênio. Vocês foram obedientes a mim. Henrique e Raquel foram para fora da nave. E eles tiraram os capacetes. E respiraram normalmente. O anjo falou para Henrique e Raquel. Henrique, você e a Raquel agora pode casar e ter filhos. O anjo desapareceu. Em Marte quase todo dia chovia. Começou a aparecer lagos e rios. E nascer plantas. Mês depois, Henrique e Raquel se casaram em Marte. No dia do casamento, Henrique levou Raquel para uma caverna, e eles tiveram uma noite linda. 9 meses depois, nasceu o filho de Henrique e Raquel. A primeira criança nascido em Marte. E começaram a aparecer peixes, répteis, animais e aves. Todo tipo de espécie. O anjo falou com Henrique novamente. Henrique, não matarás nenhuma espécie viva. Até que seu filho completa 1 ano. Vocês comerão só frutas. Aqueles que matar. E aqueles que comer da carne. Antes do seu filho completar 1 ano. Serão mortos. O anjo desapareceu. Henrique falou para o povo de Marte. Para eles não matar nenhuma espécie viva. Antes que o filho dele completasse 1 ano. Aquele que matar, e aqueles que comer da carne, serão mortos. O anjo falou com Henrique novamente. Henrique, a terra será destruída. E Henrique contou para Raquel. E ela chorou muito. O povo de Marte estava esperando outro ônibus espacial com mais pessoas, quando receberam a notícia da NASA que a Terra estava sendo atacada pelos meteoros. A Terra foi destruída. Não sobrou um ser vivo na Terra. A tripulação começaram a chorar. E se revoltar com Deus.
porque a terra foi destruída. Alguns tripulantes revoltados com Deus mataram um animal para comer. Henrique falou para eles: vocês são loucos, eu avisei para vocês que o anjo tinha falado para não matar nenhum animal, até que o meu filho completasse 1 ano. Agora aqueles que comeram da carne vão morrer. Os tripulantes que comeram da carne morreram. Henrique falou para Raquel: Raquel, Deus poupou as nossas vidas, trazendo-nos para Marte. O anjo falou para Henrique: Henrique, você e Raquel se afastam do povo da nave e vão morar longe da nave. Aqueles que quiser te acompanhar, deixa eles ir com vocês. Tiago e Maria eram um casal. Eles tinham começado um namoro em Marte. Eles perguntaram para Henrique: Henrique, nós possamos ir com você? Nós também temos a Deus. Henrique respondeu: sim, venha comigo. Henrique e Raquel e o casal obedeceram a Deus e foram morar num lugar longe da nave. O lugar aonde Henrique estava tinha muita fartura. 1 ano depois, nasceu a filha de Tiago e Maria. Eles tiveram 4 filhos: 2 homens e 2 mulheres. Henrique e Raquel também tiveram 4 filhos: 2 homens e 2 mulheres. Os filhos de Henrique e Raquel se casaram com os filhos de Tiago e Maria, e eles tiveram filhos. Quando Henrique tinha 90 anos, o seu neto falou para ele: vovô, o povo lá da nave vão mandar uma nave para a Terra. Henrique e Raquel. Eles morreram velhinhos. Fim do filme.